Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando. Antes de mais nada, peço para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. O assunto de hoje, eu quero na verdade refazer esse vídeo, é um assunto bastante importante, tanto para quem ainda não opera, ou para quem já faz suas operações em bolsa, que é falar um pouquinho a respeito de quanto a gente deve ter, qual deve ser o mínimo, ou deve ser o máximo em cada tipo de recomendação, cada tipo de operação, e também o número de operações que a gente deve ter em cada estratégia, 3, 4, 5, uma, enfim, tá? Antes de mais nada, eu só gostaria aqui de pedir aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Passar aqui para vocês em relação ao nosso site, o site da Capitalizo, para quem ainda não conhece os nossos produtos, o nosso serviço de consultoria, fica à vontade. Hoje a gente vai falar a respeito do produto Full Trader, que com certeza é o produto mais completo hoje de recomendações em bolsa do mercado, pelo menos dos concorrentes aí que a gente acompanha não tem nenhum, Tem tanto recomendações de day trade, swing trade, boi, milho, enfim, bastante completo, E aqui tem o resultado das operações. Obviamente os nossos clientes têm acesso a todas as recomendações que foram passadas. A gente faz questão, de passar os resultados. Eu não conheço outra consultoria que mostra todos os resultados, ainda mais da mesma forma que a gente mostra, que o cliente ele tem acesso todos os dias ao resultado das recomendações, e também às 18 horas todos os dias aqui no nosso canal do YouTube o Danilo faz o fechamento de mercado, passando, falando a respeito dos principais ativos da bolsa e também passando os resultados das recomendações finalizadas no dia, Independentemente de dar ganho ou de dar perda, eu acho que essa questão da transparência é fundamental. E vou colocar aqui para vocês também, fica na nossa parte de educação financeira, não é o site que está lento, as duas internets que eu tenho aqui que estão complicadas. Que fica na nossa parte de educação financeira, que é o programa Trader Capitalizo. Hoje a gente vai ver alguns conceitos, falar um pouquinho a respeito de índice, de dólar, mas quem quiser se aprofundar, na verdade, nos conceitos do mercado financeiro, de análise técnica, é só se inscrever, colocar o nome, e-mail e telefone, vai ter acesso ali, são mais de 50 vídeos, falando da forma que a gente entende, explicando, como eu falei, os conceitos e também algumas estratégias que a gente utiliza aí nas nossas recomendações. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, em relação ao tópico de hoje, eu fiz uma pequena apresentação aqui, primeiro falando a respeito aí de alguns cuidados e desafios que nós temos quando a gente recomenda ou quando a gente opera, primeiro deles, o mais elementar de todos é não alavancar. A maioria das pessoas que quebram no mercado é porque elas fazem uma alavancagem que não é adequada, Isso é mortal, tá? Quem fica operando opções a seco e quem faz alavancagem aí é 80% da mortalidade da bolsa nesse sentido, porque para quebrar com ações é muito difícil, ainda mais se não for de uma forma alavancada, Outro desafio que nós temos aqui é deixar as operações operacionalizáveis ou operacionais, Vou dar um exemplo. O Danilo poderia encaminhar 4 operações de long short ao mesmo tempo, mas a gente sabe, eu digo 4 ao mesmo tempo mesmo, agora eu vou mandar entre nessas 4 aqui, mas a gente sabe que operacionalmente é difícil o cliente entrar em 4 operações ao mesmo tempo. Então, apesar das recomendações serem de estratégias da Capitalizo, algumas delas aí usadas há mais de 10 anos no mercado e que vêm de forma consistente mostrando resultado, é importante também a gente escutar o cliente nessa questão operacional. O cliente está conseguindo entrar nas recomendações, é importante também isso. Então a gente tem esse cuidado, como eu falo sempre, é um trabalho que a gente faz com os clientes para ver se os clientes estão conseguindo entrar ou não nas operações. Eu não vou nem falar da parte de ganho ou perda, porque isso é uma coisa do mercado, mas sim se eles entram, porque se a gente tem um produto de recomendações, obviamente a gente faz questão aí que os clientes sigam as recomendações, senão não faz sentido pagar uma empresa de consultoria, tá? E também essa questão de gerenciar o tamanho da posição, não alavancar demais, é o passo inicial para o gerenciamento de risco
e é um dos principais passos para o gerenciamento de risco. Eu vou colocar dessa forma, né? Que é não colocar tudo na mesma posição e não se alavancar demais. Já está meio caminho andado aí na questão do gerenciamento de risco, de uma forma simples, né, pessoal? A gente sabe que existe 1000 teorias de gerenciamento de risco aí, mas a gente tem que deixar tudo de uma forma simples também, tá? Então, iniciando aqui, pessoal, pelas operações de day trade, né? Basicamente, as operações de day trade que são recomendadas aqui na Capitalizo são em três tipos de ativo: índice, dólar e ações. O índice e o dólar, eles trabalham com uma margem financeira menor. Tem corretora que trabalha com 25, e aqui eu estou falando só de day trade, né? Não de position trade ou swing trade, tá? Então, índice. Tem corretora que trabalha com 25, com 50, com 100, enfim, a maioria das corretoras está trabalhando com uma margem super baixa. A gente considera aqui R$100 de margem por contrato, tá? Então, no caso do índice, não custa relembrar, né, que um contrato de índice, ele custa, cada ponto, né, 20 centavos. Né? Então, hoje o índice fechou a 77.500 pontos, igual a 77.500 vezes 20 centavos, cada contrato ele é de R$15.500, tá? Esse aqui é o valor de cada contrato. Ou seja, com R$100 eu consigo operar um contrato de R$15.500. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a alavancagem. Para quem ainda não iniciou, pessoal, a operar e quer conhecer esse mercado, começa com um contrato. Não tem por que começar com mais de um contrato, não faz sentido. Até para pegar a manha do negócio, tá? Ah, Thiago, tem limites de contrato? Olha, não adianta também tomar uma tunda só que vai perder vai perder todo o capital, né? Eu posso começar com R$1.000 operando um contrato? Pode, né? Agora, não adianta começar com R$1.000 e perder 1.000 pontos num dia. Se a gente pegar 1.000 pontos vezes 20 centavos, e o cara já começa com 10 contratos, quanto é que ele vai perder? Vai perder 2.000, que nem daria, né? Ele perderia mais dinheiro do que ele tem. Vai começar com 5 contratos, ele perderia o dinheiro todo. Né? Obviamente, existe um gerenciamento de risco das recomendações. Eu não lembro se algum dia já deu perda de 1.000 pontos num dia, mas pode acontecer. Né? Então, o número máximo de contratos é aquele número que, caso eu tenha uma perda, não vai dar o meu drawdown, né? Quer dizer que eu perdi todo o dinheiro que eu coloquei, tá? Então, quer iniciar, começa com um contrato e a partir disso vai aumentando aos poucos, tá? Até que vocês vão chegar no número ideal de contratos para operar, tá? Então, como eu falei, cuidado com essa questão da alavancagem, né? E depois que chegou nesse número de contratos ideal, o interessante é entrar sempre com o mesmo número de contratos nas operações. Não adianta entrar com 5 contratos, tomar um stop e depois querer recuperar com 3 contratos. Por isso que é importante começar pequeno, tá? Em relação aqui às nossas recomendações, deixa eu entrar aqui no sistema, só um segundinho aqui. Só uma paciência aqui para a internet. Só para a gente pegar um exemplo aí, vamos pegar as recomendações aqui. Vamos pegar do mês passado para cá. 3 de julho até dia 16 de agosto, hoje. Ativo índice. Day trade. Então esse mês está com 50, esse mês está ruim ali. Está com 50 pontos, o mês passado fez 5.000 pontos. Né? Então o que significa isso? Que para cada um contrato, vamos arredondar para baixo ali, 5.000 pontos, eu teria ganhado R$1.000. Ou seja, para cada R$100 de margem, eu teria ganhado R$1.000 aqui com as nossas recomendações. Tá? Claro, entrando em todas as recomendações. Né? Então, quanto que seria o ideal aqui, pessoal? R$1.000, R$2.000 eu já posso entrar com um contrato, mas o ideal seria mais, né? Desde que eu não tome stops muito grandes, que eu vá perder todo o meu dinheiro, depois não consiga continuar fazendo as operações. Né? O dólar, o contrato de dólar é um contrato, cada mini contrato é $3.000, $10.000. Né? Hoje
O dólar fechou a 3,91. Então, se a gente pegar aqui 13,91 vezes 10 mil, vai dar 39.100 reais, né? O contrato de dólar ele é um contrato mais alavancado, tá? Então a mesma coisa, começa pequeno, começa com um contrato. Se pegar as nossas recomendações aqui da estratégia de dólar, deixa eu pegar aqui dólar, do mês passado para cá tá com 188 pontos, mês passado deu 148, esse mês está dando 40. 148 pontos, se eu fizer um contrato, 148 pontos, teria dado R$ 1.480, tá? Mas vocês entenderam, né? Então é começar pequeno. Ações é diferente. Ações é uma margem, eu vou ter uma margem e a corretora permite que eu me alavanque pelo financeiro. Tem corretora que permite 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Claro, vai depender do ativo também, até 10 vezes. Ou seja, com 10 mil reais eu posso operar 100 mil reais. Vale a pena fazer isso? Óbvio que não, porque se eu perder 5% naquele dia, né? Se eu tenho 10 mil reais e operar com 100 mil e perder 5% num dia, eu vou perder metade do meu capital. Então, acho que a mensagem aqui para as operações de day trade é começar pequeno e não alavancar. A partir de 2 mil reais dá para operar um contrato de índice? Ótimo. A partir de 2 mil reais dá para operar um contrato de dólar? Ótimo. A partir de pelo menos uns 10 mil reais para poder fazer as operações de day trade, tá? Na nossa sala ao vivo chegam a ficar operações simultâneas de day trade, né? De índice dólar, não tem como ficar mais de uma operação de índice, mais nenhuma de dólar, né? E aí o número de operações depende do dia. Tem dia que dá 4, 5 operações de índice, tem dia que dá 2, tem dia que não dá nenhuma, tem dia que dá 2 de dólar, tem dia que dá 3 de ações, enfim, vai depender do mercado, né? Isso é outra coisa que quem quer operar em bolsa tem que ter em mente também. Eu quero operar ou eu quero ter uma estratégia e ganhar dinheiro com a estratégia? Se eu quiser operar, vai ter um milhão de motivos para operar. Agora, se eu quiser ter uma estratégia, nem sempre ela vai dar um ponto de entrada da operação. Isso é importante também, tá? Vou seguindo aqui. Operações de swing trade, né? Como é que a gente trabalha essa questão do swing trade? Pelo menos seria interessante uns 10 mil reais para iniciar. Ah, dá para iniciar com menos? Dá. Enfim, aí é de cada um, mas pelo menos uns 5 a 10 mil reais. Por quê? Normalmente, e a gente tenta deixar dessa forma, ficam operações simultâneas ao mesmo tempo na estratégia de swing trade ou de position trade de 3 a 8 operações. Ah, Thiago, quantas operações eu devo entrar? Depende, né? Pode entrar sempre em uma operação e dar a sorte de aquela operação que tu entrar sempre ser a vencedora. Agora, o ideal é tu entrar em mais de uma, pelo menos em 3. Eu não estou dizendo que vai ser 3 simultâneas, porque pode ser que tenha uma simultânea, ou 2, ou 3, ou 4. Vai depender do mercado também. Agora, enquanto eu estou falando para vocês, tem 2 operações. Hoje de manhã tinham 3, né? Uma foi finalizada, né? Tem dias que tem 4, tem dias que tem 5. Então, o que é interessante é, daqui a um pouco, eu pegar o meu capital, eu tenho 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, e decidir em quantas operações simultâneas eu quero entrar. Se tem na média de 3 a 8 simultâneas, pô, eu quero entrar em 5, por exemplo, eu pego meu capital de 5 mil e já deixo reservado 10 mil para cada operação. E o importante também é entrar sempre com o mesmo capital nas recomendações, tá? Esse é um cuidado que a gente tem também, então, para ter um número determinado ou estimado de operações simultâneas, tá? Outra questão que o pessoal pergunta bastante, tem como operar no fracionário? Depende da ação, né, pessoal? Tem ações que dá, tem ações que não, né? Tem máximo para entrar nas recomendações? Não. Se eu tenho 300, 400, 500 mil e estou confortável com essa posição aí, quero entrar com 100 mil em cada recomendação, posso entrar? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas da mesma forma, para quem não opera, começa pequeno, porque não adianta começar com 10 mil e perder, aí baixar para 5 mil para recuperar um prejuízo que teve com 10 mil. Outras operações que aparecem bastante, né, são as recomendações de boi e de milho, que trabalham com margem. O boi tem uma margem de R$2 mil e o milho de R$1.200. Relembrando, né, pessoal, que o contrato de boi é um contrato de 330 arrobas, ou seja, eu tenho que pegar o último preço do boi aqui, que foi R$149.
igual a R$ 149 vezes 330 dá 49.170, né? Então, R$ 49.170 para operar um contrato. A margem do contrato é R$ 2.000. Então, com R$ 2.000 eu consigo operar um contrato. Pô, esqueci o valor, rapaz. Um contrato de 49.170. Só que eu consigo colocar as minhas ações em garantia. Se tem Tesouro Selic, dá para colocar na garantia também. E se tem dinheiro, eu posso colocar na garantia, né? Da mesma forma, começa pequeno. Começa com um contrato, já vai estar com uma alavancagem boa, né? Sendo que normalmente esse aqui já é um mercado, naturalmente ele é alavancado, né? Dificilmente alguém vai fazer alguma operação de boi e vai disponibilizar ali os 49 mil reais para fazer a operação, né? Até o interessante é fazer a alavancagem aqui, mas pequena também, né? Ah, quanto que eu teria que ter na conta para operar um contrato? Se eu tiver 50 mil reais na conta e operar um contrato de boi, eu estaria alavancando o meu patrimônio uma vez, né? Se seguir as recomendações ali, pessoal, não tem, né? Não vai perder todo o dinheiro. O que não pode é comprar e não vender, né? E outra coisa que dá uma segurança maior tanto no boi quanto no milho é que os contratos têm vencimento, né? Então, forçadamente, quando chega no final do contrato, eu tenho que executar a venda dele, né? E também, tanto o milho quanto o boi, eles têm uma estabilidade maior. Tem volatilidade, mas não é tão grande como as ações, né? Até porque eles têm uma correlação direta com o mercado físico, tanto de boi quanto do milho, mas também varia, né? Como diz o outro. Já o milho, a margem normal para swing trade aí em torno de R$ 1.200. O contrato de milho é um contrato de 440, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a última cotação, são 440 sacas, né? 41 com 30, igual a 41 com 30 vezes 440. Dá 18.172. Ele já é um contrato bem menos alavancado do que o contrato de boi, né? Já é mais tranquilo. A minha posição lá de 50 mil já posso operar um contrato alavancado bem tranquilo, tá, pessoal? Isso aqui seria uma alavancagem light, né? Não, nada demais, tá? Então, em relação às operações, swing trade, normalmente de 3 a 8 recomendações ficam abertas simultâneas, né? Dá para ficar 2, 3, 4, 5, separar aí para 3, 4, 5 operações. Boi e milho, né? Eu vou usar as minhas ações lá em garantia para entrar nas operações. É um passo bacana aí para quem quer começar a fazer alavancagem. E finalmente aqui, pessoal, as operações do rastreador de tendência, né? Esse é como se fosse um position trade, um swing trade mais alongado, né? As operações de swing trade aí vão durar 2 semanas, 10 dias. Uma operação do rastreador pode durar 3 meses, 4 meses quando dá certo. E quando a operação não dá certo, ela pode durar 1 semana, 2 semanas, né? Nesse caso, o que a gente fez? Travou em no máximo 15 operações simultâneas. Então bateu a 15ª, não vai ter mais nenhuma recomendação. Obviamente a gente avisa os clientes também daquelas operações que já iniciaram e que ainda estão em ponto de entrada, né? Agora, passou as 15 ações deram compra lá e as 15 subiram, paciência, né? E vai ter que esperar alguma cair, né? Para dar entrada novamente, né? Hoje, por exemplo, nós estamos com 15 operações. Tem 4 ou 5 eu vi agora ali que estavam ainda em ponto de entrada, né? E a maioria já foi embora, né? Obviamente não dá para garantir que todas vão ter ganho ainda, mas elas já subiram, tá? Qual seria o recomendado? Ah, posso entrar nas 15? Pode. Daí eu teria que separar um capital por operação. Ah, então eu tenho 150 mil reais, quero entrar com 10 mil em cada uma, beleza? Ah, eu quero entrar com 5 mil em cada uma, beleza? Qual seria o mínimo? Ah, pelo menos 5 a 8 recomendações ao mesmo tempo. Dá para entrar em 3? Dá. Agora, quanto mais eu conseguir entrar, melhor. Porque vai ter diferentes ações, vai ter banco, vai ter empresa, vai ter Fibra, vai ter Suzano, vai ter Gerdau, vai ter Petrobras, vai ter Vale, vai ter Itaú, vai ter Locamérica, vão ter diferentes ações de diferentes setores, né? E às vezes uma ação está caindo e a outra está subindo, e às vezes todas estão subindo, né? Se a gente pegar no início do ano, por exemplo, as operações foram muito bem. Por quê? Porque o mercado todo estava subindo em tendência desde ali de
julho, agosto do ano passado, né? Então foi bastante interessante. Agora, alguns ativos aí a gente conseguiu pegar bem, né? Pegar nas últimas semanas aí a alta do mercado, mas como eu falei, ainda é cedo para dizer se realmente é uma tendência, tá? Então, pô, eu quero entrar em 5 operações ao mesmo tempo, posso colocar 3 mil reais em cada uma? Pode. Posso começar com 15 mil reais, 3 mil em cada uma? Pode, tá? Até para como eu comentei, para poder entrar em mais um tipo de ação por mercado, né? Conseguir dar uma diversificada aí nos setores também, tá? E finalmente, pessoal, as operações aqui de long short, né? Que são as operações que eu fico neutro, né? Eu vendo a mesma quantidade que eu compro, ou muito semelhante. A gente recomenda no mínimo 5 mil reais em cada ponta, né? Então eu vendo 5 mil de Braskem e compro 5 mil de Petrobras, tá? E aí eu vou ganhar dinheiro com essa diferença. Nas operações de long short é a mesma coisa. A gente dificilmente fica em mais de 6 operações simultâneas em aberta ao mesmo tempo, tá? Dificilmente. Eu me lembro de uma vez, eu acho que ficou com 7. Atualmente está com 5 operações abertas ao mesmo tempo, tá? Isso é bom também porque o investidor ele consegue, né, diversificar principalmente na ponta comprada, já que na ponta vendida basicamente a gente usa poucos ativos, né? Usa BOVA, usa Sul América, mas dependendo do mercado, né? A maioria das operações acabam ficando com BOVA mesmo na ponta vendida, que facilita também bastante para conseguir o aluguel e para conseguir montar a parte comprada, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Só dando uma voltadinha aqui. Então, day trade, pelo menos 2 mil reais por contrato, para ações aí pelo menos de 5 a 10 mil reais. Swing trade, pelo menos 10 mil reais para conseguir montar 3 posições. Boi e milho, pelo menos uma conta aí com 30, 50 mil reais para já iniciar as operações alavancadas. Rastreador de tendências, pelo menos aí 15 mil reais para colocar 3 mil reais em pelo menos 5 operações simultâneas. E long short, daí teria que ter um capital também de 30, 50 mil reais para conseguir iniciar também essas operações mais alavancadas, tá certo? Como eu falei, entre aqui no Trader Capitalismo, tem bastante informação a respeito do mercado. Conheça o nosso produto Full Trader e, como sempre, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição. Caso vocês queiram conhecer mais a respeito dos nossos produtos, podem me chamar no WhatsApp e podem ligar para Capitalismo que a gente atende vocês, tá certo? Um abraço a todos e até mais.